Aqui vemos como que a carga nuclear efetiva aumenta, né? Como já notamos aí anteriormente, aumenta da esquerda para a direita, porque, né, à medida que você acrescenta elétrons e cargas no núcleo, os elétrons são acrescidos na mesma camada. Então não aumenta a blindagem quando você vai da esquerda para a direita. Você está colocando elétrons na mesma camada, não em camadas internas. A blindagem só aumenta se colocar elétrons nas camadas internas. Então, os elétrons, né, que são adicionados na mesma camada. Está se preenchendo o mesmo período, né, no mesmo período está preenchendo uma mesma camada. Né, a camada S do terceiro período aqui e a camada P do terceiro período aqui. Ou seja, não está colocando elétrons internos, está colocando elétrons na mesma camada. E esses elétrons, não, né, a visibilidade que eles têm do núcleo não é alterada. Vai se acrescentando, né, vai aumentando a carga nuclear ao longo do período, porém, não vai se adicionando elétrons em fileiras internas que atrapalham a visibilidade do núcleo. Agora, quando descemos, as cargas, né, as camadas vão aumentando, certo? E vão se colocando, né, mais camadas internas. Né? Aqui só tem uma camada, o elemento do segundo período tem duas camadas, esse aqui tem três, quatro. Então, ao aumentar o número de camadas internas, aumenta a blindagem. Então, existe um crescimento, da, né, da carga nuclear efetiva. Porque você, de um grupo para outro aqui, você aumenta muitas cargas nucleares. Né? E sempre tem o mesmo número de elétrons na última camada. Aqui todos eles têm um elétron só na última camada. Só que o hidrogênio sente um próton. Né? Agora o lítio, né, está na camada seguinte, mas sente 3 prótons. O último elétron desse aqui aumenta, né, já sente um número muito grande de prótons. Então, à medida que você desce no mesmo grupo, eles vão vendo uma carga nuclear que vai aumentando muito. Porém, apesar da carga nuclear, né, da carga efetiva ir aumentando, o fato de haver aumento das camadas, o átomo vai aumentando de tamanho. Ele aumenta de tamanho porque existem camadas, as camadas mais externas são maiores do que as internas. Mas o fato é que ele cresce, né, a carga nuclear efetiva aumenta. Então aqui seria o hidrogênio só sente um próton, o lítio já tem, né, o último elétron dele sente 3 prótons, né, tem 2 de camada intermediária. Esse aqui, o sódio, já vai sentir a carga de 10, 11 prótons. Né? E o seguinte vai, né, depois que tem todos esses elétrons internos são adicionados, vai haver uma quantidade muito grande de carga nuclear acrescentada. Então, à medida que descemos aqui, se aumenta muito a carga nuclear e, consequentemente, o crescimento da carga nuclear efetiva sentida pelo elétron vai aumentar. Ainda que o átomo vai aumentar de tamanho porque são camadas maiores, né? Que cada período ganha uma camada, então vai se tornando um átomo maior. O raio atômico está diretamente relacionado com a carga nuclear efetiva. Então, como se mede? No caso de metais, é a distância, né? O metal se descobre a distância por difração de raio-x, a distância entre dois átomos, entre dois núcleos. Isso daí, por difração de raio-x, se detecta a posição de dois núcleos consecutivos. Então, se divide a distância de dois núcleos por 2. Isso para compostos metálicos. Para compostos do tipo moleculares, como hidrogênio, nitrogênio, cloro, daí eles pegam a distância também entre dois núcleos e dividem por 2. Seria o raio covalente, porque é uma ligação covalente que liga. Né? Então, na ligação metálica, todos os elementos, né, são metais iguais, né, ferro, zinco, cloro, alumínio. Né, então, só basta ver a distância entre dois núcleos e dividir por 2. Daí você tem o raio atômico. Agora, se você tem uma molécula, daí você pega
do mesmo elemento, né? Tem que ser do mesmo elemento, do cloro, do bromo, do iodo, você divide a distância, a molécula do iodo, né? N2, H2, né? Todos são moleculares. Você divide a distância dos dois núcleos por 2. Agora, quando é composto salino, como que se faz? Se toma por base os óxidos. Né? Se estabelece que né, o ânion do oxigênio, o O-2, tem um raio, né, de 140 nanômetros. E depois, a partir disso, desconta sempre esses 140 nanômetros quando se formar óxido de zinco. Aí se descobre a distância entre o núcleo do átomo de zinco e o núcleo do átomo de oxigênio. E desconta a distância fixa do óxido. O oxigênio negativo é sempre o raio iônico, né? Iônico aniônico, no caso, do oxigênio negativo, é 140, né? Então se desconta esse 140. E daí o resto, né, da distância se refere ao diâmetro do ânion, né, do cátion que está ligado com o oxigênio. Então o oxigênio forma óxido com todos os elementos da tabela, praticamente, né, com exceção dos gases nobres. Então, como eles sintetizam esses compostos e depois desconta, né, mede a distância entre o núcleo do oxigênio desses óxidos ao núcleo do átomo que está ligado a ele, ele desconta, né, a distância, o diâmetro do oxigênio, que é fixo, 140. E o restante da distância se refere ao diâmetro do cátion, né, do cátion aí, do metálico. Dessa maneira eles descobriram os diâmetros de todos os cátions. E também, né, no caso de alguns elementos não metálicos, no caso o diâmetro deles também. Um óxido de nitrogênio. Né? Aí Então está aqui, raio em átomos ligados covalentemente, você divide essa distância, né, por 2. É a distância entre os núcleos. Né? Essa distância se mede por difração de raio-x. É uma técnica que te mostra a posição dos núcleos. Né? Daí você sabe a distância entre eles. Com base nisso aí, se estabeleceu aqui, ó, tá essa tabela em escala, nota que os átomos menores é o hidrogênio. Né? O hélio é ainda menor que o hidrogênio. Só que o hidrogênio costuma estar ligado com outro átomo de hidrogênio, formando moléculas, né? Enquanto o hélio ele existe no seu estado elementar, sem estar ligado a nenhum outro elemento. Ele está sempre no estado atômico, né? No seu estado fundamental. Então, o hélio é o átomo mais leve, né? Inclusive que o hidrogênio. É um átomo menor. O número atômico do hélio, a massa atômica do hélio é 4, acaba sendo mais pesado o hélio. O hidrogênio é mais leve ainda. Né? 2 átomos de hidrogênio tem massa atômica, massa molecular 1 mais 1 dá 2, né? Enquanto o hélio, massa molecular do hélio é 4, né? Tem 2 prótons e 2 nêutrons, portanto, um hélio pesa 4, enquanto uma molécula de hidrogênio pesa 2. Então, realmente o hidrogênio é o gás mais leve que existe. Pena que é inflamável, não dá para usar em balões. O lítio já aumenta, porque ganha uma camada, né? Uma camada. O sódio tem 3 camadas, está no terceiro período. O potássio tem 4 camadas, está no quarto período. O rubídio tem 5, o césio tem 6. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois ainda haveria o frâncio aqui abaixo desse, né, que nós estamos mostrando. Debaixo do bário teria o rádio também, que não está mostrando. Nota então que numa família aumenta, né, o tamanho do átomo aumenta de cima para baixo, né, vai ficando maior. E eles vão diminuindo em direção à direita, porque a carga nuclear efetiva aumenta. Ao aumentar, os elétrons são cada vez mais atraídos. Não aumenta a blindagem, né? A gente já falou disso. Não aumenta a blindagem, aumenta o número atômico sem aumentar a blindagem. Então, os elétrons vão sendo cada vez mais atraídos. São menores aqui do lado direito. Então, os átomos aumentam da direita para a esquerda e de cima para baixo. Os maiores estariam aqui no canto inferior esquerdo. Isso
compreensível, né? Bastante racional, fácil de entender. A tendência dos raios atômicos está aqui, ó, né? Do lítio, do primeiro período do lítio em direção ao flúor, cada vez vai ficando menor o átomo, no mesmo período. Esse que é o segundo período da tabela, vai ficando menor. Do sódio em direção ao cloro também vai diminuindo o tamanho. Do potássio em direção ao bromo, nós passamos pelos elementos, né, de transição que tem pouca diferença entre eles, uma tendência de, né, de aumentar o número atômico, mas não aumenta muito a blindagem. Então, eles permanecem relativamente similares, né? Mas eles tendem a diminuir aqui acentuadamente entre os elementos representativos, o potássio, né? Depois aqui nos elementos do bloco P. Aqui é a mesma coisa, o rubídios, que já é o primeiro, o segundo, terceiro, quarto, quinto período. Os elementos de transição têm comportamento pouco acentuado, depois novamente decai para os elementos do bloco P, principalmente com o iodo, né? Que é o elemento halogênio, né? Os halogênios, grupo 7A. O césio, novamente elemento de transição, e depois, aqui nós temos dois, né? O bloco F, né? O bloco F também tem um comportamento aqui, que interfere. Depois, o polônio, né? Volta a cair. Então, aqui já seria elementos de transição, que tem um comportamento um pouco não tão linear, né? Mas para os elementos representativos, a tendência é bem clara. Da esquerda para a direita, os elementos tendem a ficar cada vez menores. Assim como, né, os elementos menores estão em cima e embaixo estão os maiores. Considere a tabela periódica e coloque os seguintes elementos em ordem crescente de raio atômico. Então, o fósforo está na família 5A, está abaixo do nitrogênio. O silício está no mesmo período do fósforo, certo? Só que ele está na família, ele está um pouco à esquerda, né? O silício está à esquerda. Se ele está à esquerda, o silício é maior que o fósforo. Eles estão no mesmo período. O nitrogênio está no mesmo grupo do fósforo, só que está acima. Então, desses três aqui, o silício está mais à esquerda, seria o átomo maior. Depois viria o fósforo, que está no mesmo período, mas está mais à direita. E o nitrogênio, por ter uma camada a menos e está acima do fósforo, ele seria o menor. Esse aqui seria o nitrogênio menor, depois o fósforo, finalmente o silício, que seria o maior deles. Então, basta a gente observar as tendências, né? Como o raio atômico varia ao longo de um grupo em lado período? Quais dos elementos acima citados estão no mesmo grupo? Nitrogênio e fósforo estão no mesmo grupo, né? No mesmo período, né? O silício e o fósforo. Então você sabe a tendência, né? Quem está mais abaixo é maior. Quem está mais à esquerda é maior. Então, verifica quem está mais à esquerda e quem está mais abaixo, eles seriam os elementos maiores. Resolução. Na figura 8, né, vemos que o nitrogênio e o fósforo estão no mesmo grupo, né, grupo 5A, ou grupo 15. Né? Portanto, o raio do nitrogênio é menor do que o do fósforo. Quanto mais acima, menos camadas, átomos menores. Quanto mais abaixo, mais camadas, átomos maiores. O raio atômico aumenta à medida que descemos no grupo. O silício e o fósforo estão ambos no terceiro período. Sinto muito, não entendi. Certo? Eles estão no mesmo período. Portanto, os que estão mais no mesmo período, os que estiverem mais à esquerda, são maiores, né? E aumenta da esquerda para a direita, vai ficando menor. Então, quem está mais à esquerda é maior. Né? No caso, o silício é maior do que o fósforo, porque o silício está à esquerda. Então, já temos uma ordem. Então, o nitrogênio é menor que o fósforo e é menor que o silício. O silício é maior porque está, né, mais à esquerda do que o fósforo, e o fósforo é maior que o nitrogênio porque está mais abaixo, né, do que o nitrogênio.
Quanto mais abaixo, maior o átomo. Quanto mais à esquerda, maior também. Comparação entre raios atômicos e raios iônicos. É claro que quando um átomo perde elétrons, os elétrons restantes são mais atraídos. Principalmente porque, a maior parte das vezes, os elétrons são da última camada, como no caso dos elementos dos metais alcalinos, alcalino terroso, família, né, do boro, do alumínio, que tende a perder os elétrons da última camada. Então, perdem com isso a sua última camada, ao perder esses elétrons que ocupavam a última camada. Então, os elétrons restantes, além de serem mais atraídos, estão em camadas inferiores. Então, a tendência é ficar menor. Quanto mais elétrons perdidos, menos repulsão entre eles também. Então, a repulsão entre os elétrons na eletrosfera faz com que o átomo aumente, né, de tamanho. E a retirada de elétrons da sua eletrosfera diminui a repulsão entre os elétrons, fazendo com que eles se aproximem mais, além do que a carga nuclear em relação ao número de elétrons da eletrosfera aumenta. Né? Existe um excesso de prótons no núcleo, né? É um cátion, né? Em relação ao número de elétrons. Então, é lógico supor que os cátions são sempre menores do que os átomos neutros. O inverso acontece com relação aos ânions. Quando um átomo ganha elétrons, tudo que foi falado para os cátions, em sentido inverso, agora acontece com os ânions. Ao ganhar elétrons, os elétrons se repelem, então a tendência é o átomo aumentar de tamanho. Então, ânions são sempre maiores do que os seus átomos neutros, e cátions são sempre menores do que seus átomos neutros. Então, tem aqui, ó, o lítio é maior, né? É menor que o sódio, que é menor que o potássio, que é menor que o rubídio e o césio, né? Ou seja, vai aumentando o tamanho à medida que você desce na família 1A, os metais alcalinos. O lítio está no segundo período, o sódio no terceiro, o potássio no quarto, o rubídio no quinto e o césio no sexto, né? Ou seja, átomos cada vez maiores. Mas quando eles perderem elétrons, eles ficam todos menores, mas continua com a mesma tendência. O cátion lítio é menor que o átomo de lítio, mas continua sendo menor que o sódio. Né? Aliás, o sódio, por ter uma camada a mais, continua sendo maior que o lítio. O potássio maior que o sódio, e tanto no seu estado neutro quanto no seu estado carregado. O rubídio sempre é menor, está mais abaixo, é menor que o rubídio neutro. O césio, com a carga positiva, é um átomo menor, um íon menor do que o seu átomo neutro. Então isso é normal, entender, fácil de entender essa tendência. E quando aqui acontece o contrário, os seus átomos no estado neutro, quando ganham elétrons, ficam maiores. O flúor está em torno de 50 picômetros, o fluoreto já está em torno de 140, maior. O cloro, no seu estado neutro, está próximo de 100. O cloreto, que ganha um elétron, já aumenta o tamanho. Isso é natural entender, é uma tendência, À medida que ganha elétrons, os elétrons se repelem na eletrosfera e a tendência é o átomo aumentar, o íon aumentar de tamanho, em relação ao ânion, no caso, em relação ao seu átomo neutro. Então aqui temos o lítio, que é um átomo grande, está no mesmo período do flúor. O flúor é pequenininho. Por quê? Do lítio para o flúor foram acrescentados 5 elétrons na eletrosfera. O lítio só tem um elétron na última camada e o flúor tem 6 elétrons, 5 elétrons 7 elétrons na última camada. 7 elétrons. Sem ter aumentado a camada de blindagem. Então, aumentou o número de elétrons na eletrosfera, aumentou a carga nuclear, porém, esses elétrons estão no mesmo nível. Então, não aumentou a blindagem. Então, os elétrons são cada vez mais atraídos. A carga nuclear efetiva no flúor, que cada elétron da última camada sente, é maior no flúor do que no lítio. Então, o lítio só tem um elétron. Esse elétron está na camada externa. E é pouco atraído pelo núcleo, porque ele sente só um próton no núcleo. Ele tem 2 elétrons fazendo blindagem na camada interna. Esse tem 2 elétrons na camada interna também fazendo blindagem, mas ele tem
muito mais prótons no núcleo. É como se aqui tivesse um espectador assistindo um teatro e só existisse uma fila com 2 espectadores na frente. Mas lá no núcleo, lá no palco, só tem 3 prótons. Aqui, existe na mesma camada externa 7 elétrons, mas acontece que ele só tem 2 na frente. Os mesmos 2 numa fileira de cadeiras internas. Mas no núcleo já existe uma quantidade de prótons muito grande. Como não aumentou o número de fileiras internas, os elétrons periféricos vão sentir, entre aspas, a carga nuclear de maneira muito mais intensa, por isso que o flúor é menor. Daí acontece uma inversão. Quando um elétron sai do lítio, seu último elétron, e é transferido para o flúor, porque o flúor só precisa de um elétron para completar sua, se tornar similar, isoeletrônico do neônio. Não precisa de um elétron. E o lítio, ao perder um elétron, ele fica com um isoeletrônico do hélio, ele fica similar ao hélio, com sua camada K completa, 2 elétrons. Então o lítio tende a perder um elétron para ficar parecido com o hélio, e o flúor precisa de um elétron para ficar parecido com o neônio, o isoeletrônico do neônio. Só que o tamanho deles muda, né? O lítio era um átomo volumoso, ao se tornar o cátion lítio, ele se torna menor. O flúor era um átomo pequeno, ao ganhar um elétron, aumenta o volume. Então, essas inversões, de volume. Cátion é sempre menor que o átomo neutro, que ele deu origem. E ânion é sempre maior que o átomo neutro que lhe deu origem. Já falamos disso. O raio em picômetros de íons da mesma família de elementos. Então está aqui o tamanho dos raios. Apesar dos cátions serem menores do que seus átomos neutros, a tendência a aumentar segue existindo. O cátion lítio é menor que o cátion sódio, que é menor que o cátion potássio, e assim por diante. Pelos motivos que os seus átomos neutros também obedecem a essa tendência. Aqui o berílio, com 2 cargas positivas, é claro que o número de cargas positivas também é importante. Quanto maior a carga positiva, menor é o átomo. Então, um berílio com carga mais 1 seria maior do que um berílio com carga mais 2. Aqui não estamos fazendo comparação de um mesmo elemento com cargas diferentes, mas então o berílio com 2 cargas positivas é ainda menor que o lítio, que só tem uma carga positiva. O magnésio, e vai ficando menor. Note que o magnésio com 2 cargas positivas é menor ainda que o sódio com uma carga positiva só. Então a tendência continua sendo de diminuir o tamanho da esquerda para a direita. Só que aqui nós estamos falando de ânions. Os ânions aumentam com o número de elétrons. O flúor só ganhou um elétron, ficou maior. O oxigênio ganhou 2 elétrons, um pouco maior. E o nitrogênio ganhou 3. Então os átomos vão aumentando também. Mas estamos falando de uma tendência de ânions, que nós estamos falando de uma tendência de cátion. Com o aumento da carga positiva do cátion, o átomo se torna menor. Com o aumento da carga negativa do ânion, o átomo também se torna, no caso aqui, se torna maior. E aqui, com o aumento da carga positiva, o átomo se torna, o cátion se torna menor. Então está aqui alguns. Aqui está mostrando, no caso, que o cobre com carga mais 2 é menor ainda que o cobre com carga mais 1. O ferro também, o ferro com carga mais 3 ainda é menor do que o ferro com carga mais 2. Então, é claro, aumenta a carga positiva, o átomo tende a ficar ainda menor. Os maiores átomos agora teriam, então, o iodo, estaria aqui assim, o iodo. É um átomo, todavia, maior do que o bromo, ele já é grande, o iodo, no seu estado neutro, mas com uma carga negativa ele fica ainda maior. Para praticar os conceitos aqui, vamos ver algumas suposições. Vamos tentar determinar, pelo que já sabemos, quem que é maior ou menor entre átomos e íons, nesse exercício. Para cada um dos seguintes pares, indique qual das 2 espécies é maior, entre o nitreto, com carga menos 3, e o fluoreto, com carga menos 1. No B aqui, qual dos dois seria
espécie maior, o magnésio com carga mais 2 ou o cálcio com carga mais 2? Entre o ferro mais 2 e o ferro mais 3, qual que é maior? Então, muito fácil, né? A estratégia. Ao comparar raios iônicos, é útil classificar os íons em 3 categorias. Já sabemos que os átomos neutros são sempre menores que os ânions correspondentes, porque os ânions correspondentes receberam elétrons. E os cátions são sempre menores do que os átomos neutros. Isso aí já ficou fácil. Agora, umas regras que devem ser consideradas aqui são levar em consideração os íons isoeletrônicos. É importante verificar se são íons isoeletrônicos, ou seja, têm o mesmo número de elétrons. São uma categoria importante, né? Se você vê dois elementos, seja um estado neutro ou estado iônico, positivo ou negativo, se eles são isoeletrônicos, fica mais fácil de você saber se um é maior ou menor que o outro pela carga, né? Íons que têm a mesma carga são gerados a partir de átomos do mesmo grupo. Então, a mesma carga, no carga mais 2, né? Eles estão no mesmo grupo. O grupo, por exemplo, 2A, magnésio, carga mais 2, cálcio, carga mais 2, bário, carga mais 2, estão no mesmo grupo, né? Com a mesma carga, então você pode fazer a comparação. Íons com cargas diferentes, mas gerados pelo mesmo átomo, no caso o ferro mais 2 e o ferro mais 3. Então, isso são categorias que te facilitam, né? No caso A, íons isoeletrônicos, os íons com maior carga negativa são sempre maiores. Claro, quanto maior a carga negativa para íons isoeletrônicos, maior o tamanho, né? No caso B, de íons que têm a mesma carga e são gerados a partir de átomos do mesmo grupo, né? Grupo ou família, os íons de átomos de maior número atômico são sempre maiores. O maior número de atômicos estão mais abaixo, né? Tem mais níveis, né? Por ter mais níveis, são maiores. No caso C, né, íons com cargas diferentes, mas gerados a partir do mesmo átomo, ferro, né, ferro mais 2, ferro mais 3. Os íons com menor carga positiva são sempre maiores. Então, quanto maior a carga positiva, menor é o íon. Então, olhando, aplicando esses conceitos, vemos que o nitreto e o fluoreto são isoeletrônicos, ou seja, ambos têm 10 elétrons. Como o nitreto tem apenas 7 prótons e o fluoreto tem 9, a menor atração exercida pelo núcleo sobre os elétrons resulta em um íon N3. Né? O íon N3- é maior, tem uma carga negativa maior. São isoeletrônicos. Quem tem carga negativa maior, né, é o átomo de maior volume. O magnésio e o cálcio pertencem ao grupo 2, é uma categoria. Né? Todos eles estão no mesmo grupo e todos têm cargas iguais, carga mais 2. Só que um está mais abaixo, né? Um período inferior, mais abaixo. Assim, o cálcio mais 2 é maior do que o magnésio mais 2, porque o elétron de valência do cálcio estão em uma camada maior, camada K4, né? O cálcio está no quarto período, quanto mais abaixo, né, maiores são os átomos e também os íons, né, correspondentes dentro de um mesmo grupo. Então, o cálcio é maior porque está no quarto período, e o magnésio está no terceiro período. Então, o magnésio tem uma camada a menos. E como eles têm a mesma carga, daí só leva em consideração as camadas, né? Na C já entra aquela categoria de ser o mesmo átomo, né, que estaria, né, com cargas diferentes. O mesmo átomo com carga diferente, aquele que tem maior carga positiva será menor. Então, ferro mais 3 é menor, o ferro mais 2 é maior. Existem elementos na tabela que se descobriu a sua existência através de síntese, né? Síntese atômica em reatores atômicos, mas se produzem em muito pequena quantidade e não se tem como, né, saber exatamente as propriedades físicas, se conhece muito pouco, mas tem como se deduzir essas propriedades físicas. Um exemplo seria o frâncio. O frâncio está na família 1A, seria um metal alcalino. Se observarmos a tendência
do ponto de fusão desses elementos, o lítio tem ponto de fusão próximo de 180 graus centígrados. Né? O sódio, que está logo abaixo, tem um pouco mais de 90 graus centígrados. O potássio, um pouco, em torno de 60 graus centígrados. O rubídio, um pouco mais de 30. E o césio, em torno de 30 graus centígrados. Já quase um líquido. Né? Se você pegar um pouco de césio, ele vai derreter na sua mão. Então, supõe-se que o frâncio eles já teriam 5 graus abaixo, né, do césio. O césio está em torno de 30, ele estaria em torno de 25. Né? Então, já estaria, o frâncio seria um líquido nas condições, né, ambientais. O problema é que o tempo de meia-vida do césio, no isótopo do frâncio mais estável, é 21 minutos, ou seja, ele se decompõe. Em 21 minutos, metade dos átomos que você preparou, ou obteve, ele se decompõe por radioatividade, se converte em outro. Né? Então ele não dá tempo de estudar. Além do que, eles são todos radioativos. E a radioatividade também dificulta o estudo. Então o frâncio, supostamente, né, seria o terceiro líquido da tabela periódica. Os outros líquidos é o bromo, que é um líquido, e o mercúrio, que também é um líquido. Também existem outros elementos, né, como o galho, que tem um ponto de fusão em torno de 36 graus centígrados, também é próximo do estado líquido, nas condições normais. Então, esses daqui são esses elementos todos. Né? Nós temos alguns gases, são 11 gases. Tem os 6 gases nobres, né? O hélio, neon, plutônio, radônio, neon, os 6, e temos mais 5, que não são gases nobres: hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, cloro e bromo, cloro e flúor. Então são esses apenas que são gases. Os líquidos são só 2, né? São o bromo e o mercúrio, além desse que teoricamente é também líquido, o frâncio. Todos os demais são sólidos. Né? Aqui tem uma micrografia, né, dos átomos, obtido em muito pequena quantidade, difícil de analisar. Então é assim um líquido, né? Essa daí é supostamente um líquido. A energia de ionização. Então a definição de energia de ionização é a energia mínima necessária em quilojoules por mol de átomos, né, para remover um elétron de um átomo no estado gasoso e no seu estado fundamental. Então você pega um átomo, né, no seu estado fundamental, ou seja, ele não perdeu nem ganhou elétrons, está no seu estado neutro, e você fornece energia para tentar, né, remover um elétron. Qual é a energia necessária para você remover um elétron? Normalmente isso se consegue em tubos de raios catódicos, em que eles aceleram elétrons que se chocam com esses, né, com esses elementos no seu estado gasoso. Então eles fazem vácuo dentro desses tubos, tiram todo o ar e colocam uma pequena amostra de um elemento químico qualquer, e sempre existem pequenas porções desses átomos que podem passar para o estado de gás. E daí, estando no estado de gás ou vapor, você vai aumentando a energia dos elétrons que saem dos raios catódicos, né, que saem do cátodo em direção ao ânodo. Você vai aumentando a energia, né, em elétrons volts, e descobre qual é a energia necessária para ionizar esses metais ou esses elementos químicos. E essa energia necessária para remover, né, a energia mínima, né, porque a partir de uma certa quantidade de energia você começa a remover e sobra energia. Né? O excedente de energia que um elétron recebe pode se transformar em energia cinética. Né? Se é removido um elétron do átomo, só que ele pode ser removido simplesmente se deslocando, né? Se separando, mas ele também pode ganhar uma energia extra que se transforma em energia cinética. Então, a energia mínima necessária para retirar um elétron de um átomo, sendo que esse átomo está no estado gasoso, no seu estado fundamental, ou seja, distribuição eletrônica normal. Né? Então, existe uma tendência, essa é uma tendência importante, isso que mede a dificuldade né, de retirar esse elétron. E isso demonstra quão esse elétron está preso ao átomo, quão difícil é retirar esse elétron.
Então, os metais, sabemos que os metais têm tendência a doar elétrons, mas qual é a tendência, né? Existem átomos que têm mais tendência que outros. Cada átomo tem uma afinidade eletrônica, uma energia de ionização. Então, isso aqui é uma maneira de quantificar isso, colocar um valor numérico para cada átomo. Então, por exemplo, temos aqui um átomo que, no seu estado gasoso, X, né, genérico, e ele perde um elétron e passa a ter uma carga positiva no estado gasoso também. Ele recebeu, né, a primeira energia de ionização, I1. Ele pode ir perdendo os elétrons sucessivos, né? Ele pode ter vários elétrons, ele perde o primeiro, tem a primeira energia de ionização, perde o segundo elétron, segunda energia de ionização. Para cada elétron sucessivo que ele vai perdendo, é exigido que se aplique uma energia maior. Os elétrons que vão restando, o cátion, portanto, vai atraindo com mais intensidade os elétrons restantes. Então precisa de energias mais elevadas para ir retirando o segundo elétron, o terceiro elétron. Então se fala primeira energia de ionização, segunda energia de ionização e assim sucessivamente. Então, primeira energia de ionização se chama I1. Depois você tem a segunda energia de ionização, que seria retirar o segundo elétron desses átomos. É só aplicar, seguir aplicando, né? Elétrons com grande energia ali, eles vão se chocar e vão retirando os elétrons desses cátions. E aí temos a segunda energia de ionização, a terceira e assim sucessivamente. É claro que para retirar o primeiro elétron precisa de uma energia menor do que uma vez tirado o primeiro, para retirar o segundo vai exigir uma energia maior e assim sucessivamente. Aqui está as energias de ionização dos primeiros 20 elementos. O hidrogênio, certo? Só tem um elétron, só tem a primeira energia de ionização, não tem como tirar mais se ele só tem um. Precisa de 1.312 kJ para cada mol de átomos, né, de hidrogênio. Para o hélio, já precisa de mais, para tirar o primeiro, né, porque ele tem menos blindagem, né, por ele ter 2 prótons no núcleo. Né. Então, cada elétron que está na eletrosfera não tem blindagem, porque praticamente não tem nem elétrons em camadas internas separando, fazendo blindagem. Então, ele simplesmente sente a carga positiva total, né, dos 2 prótons. Tem uma carga nuclear 2, enquanto o hidrogênio só tem carga nuclear 1. Então, é difícil retirar o primeiro elétron e mais ainda tirar o segundo, 5.250 elétrons, quilojoules por mol de hélio para retirar o segundo elétron. O lítio, ele tem facilidade de perder o primeiro elétron, porque ele já tem uma camada interna com 2 elétrons fazendo blindagem. Então, esse último elétron, ele tem uma tendência natural a perder para adquirir configuração de gás nobre, por um lado, e outro motivo é que ele tem blindagem, tem 2 elétrons fazendo blindagem, né? Já tem uma fila de espectadores entre o palco e o último elétron da camada de valência. Só que daí, já para tirar os elétrons internos, já precisa de uma energia muito elevada. 7.300 para tirar o segundo elétron e 11.815 kJ para tirar o terceiro. Aqui, então, vemos uma tendência clara, que à medida que vamos retirando, as energias vão sendo maiores, do mesmo átomo. E à medida que andamos num período da esquerda para a direita, né, o hidrogênio está no primeiro período, da esquerda para a direita, aumenta. O lítio, o elemento seguinte é o berílio, no período, então, da direita, da esquerda para a direita. Aumenta, o boro aumenta, vai aumentando até chegar no íon. Ou seja, a energia de ionização aumenta da esquerda para a direita. Né? No caso da carga nuclear efetiva, que aumenta também. Se aumenta a carga nuclear efetiva, significa que os elétrons que estão na última camada são atraídos por uma carga nuclear maior, à medida que vamos da esquerda para a direita, num período. Então, vai se tornando mais difícil retirar elétrons. É claro que, então, precisa de mais energia, como vemos aqui. Do lítio tem um elétron na última camada, o berílio tem 2, o boro tem 3, na mesma camada, na mesma camada L. Nitrogênio, oxigênio,
e eles estão cada vez, todos eles estão com cargas nucleares efetivas cada vez maiores, né? Os átomos são cada vez menores, né, ao longo de um período. Então a energia necessária para retirar esse elétron vai sendo maior. Depois volta para o sódio volta a cair, próximo do lítio. Porque aqui você coloca um elétron, um único elétron numa camada adicional, e daí ele tem todos os elétrons internos fazendo blindagem, né? Então aqui aumenta muito a blindagem do neônio para o sódio, aumenta uma camada completa de blindagem, carregada de elétrons, né, fechada. Isso daí aumenta a blindagem e aumenta uma camada, né? O elétron vai para uma camada mais distante. Esse elétron adicional que tem do neônio para o sódio é um elétron que vai entrar numa camada mais externa e que esse elétron, além disso, vai ter uma blindagem muito grande, por causa das camadas internas todas preenchidas, né? Então é fácil retirar um elétron do sódio. Mas à medida que vamos caminhando no mesmo período, os elétrons vão sendo adicionados nessa mesma camada, né, na camada KLM, né, e não vai havendo aumento de blindagem, né, praticamente, até chegar aqui no argônio. Do argônio, 1521, para o potássio volta a sofrer aquele efeito. Então aqui podemos ver uma periodicidade que se deve, o entendimento dessa periodicidade se deve ao entendimento da estrutura atômica, né? O fato de você conhecer a distribuição eletrônica em camadas, em níveis, subníveis, você entende melhor por que esses fenômenos acontecem, por causa desses comportamentos químicos, né, ocorrem. Então está aqui, graficamente, né, do hidrogênio para o hélio, a primeira energia de ionização, para retirar um elétron apenas, né, para retirar um elétron do hidrogênio, exige uma certa energia, aqui em torno de 1.400, né, kJ por mol. Para o hélio já é próximo de 2.500. O lítio precisa de pouca energia para retirar um elétron do lítio. Daí vai aumentando à medida que você anda no período, até chegar no neônio. Depois cai de novo para o sódio. Já vimos isso. E vai aumentando ao longo do período até chegar no argônio. Depois cai de novo para o potássio. Depois vai aumentando lentamente, já passa pelos elementos de transição, até chegar no criptônio. Aqui, esse trecho é dos elementos representativos, né? Aqui não existe elementos representativos entre o sódio, o potássio e o argônio, que seria do terceiro período. Agora, no quarto período já existe, né, elementos representativos. O rubídio até o xenônio. E aqui existem elementos do bloco F também, né? Começa a aparecer elementos do bloco F. Então está aí uma tendência compreensível, né, e isso tem consequências no comportamento químico desses elementos, né? A tendência, né, de oxidar, de se reduzir. São oxidantes ou redutores, né? Sofrem oxidação, sofrem redução, por quê? Então tem, né, o fundo disso, de uma explicação profunda, se trata da estrutura atômica, da dificuldade que tem, né, os elétrons de ganhar ou perder elétrons, por causa de níveis de blindagem, né, estar em camadas mais externas. Isso que explica o comportamento químico e, né, a poder oxidante ou redutor de um elemento químico. Então, preenchimento da primeira camada, do hidrogênio para o hélio, preenchimento da segunda camada, que vai do lítio até o neônio, depois o preenchimento da terceira camada, que vai do sódio até o argônio, aqui já da camada 4, que vai do potássio até o criptônio, depois do rubídio até o xenônio. Então, a tendência para as primeiras energias de ionização, nós temos uma tendência que aumenta, né? Os elementos que são maiores, que têm mais blindagem, portanto, né, tem mais camadas, esses elementos são os elétrons aqui, nas últimas camadas, de elementos que têm muitas camadas, eles são facilmente retirados, né? Então, átomos muito grandes, né, que tem elétrons na última camada, então tem muitas camadas internas, tem muita blindagem.
Então, são fáceis, né, de retirar. E à medida que o número de camadas vai diminuindo, os elétrons vão, né, no caso do hidrogênio, não tem camada interna nenhuma. Só tem a própria camada que está o elétron. Então é mais difícil retirar esse elétron porque ele enxerga o núcleo, né, a carga nuclear efetiva aumenta. Então tem que lembrar, a carga nuclear efetiva de um átomo aumenta na família de baixo para cima. Então certamente a dificuldade tende a aumentar. Então cresce a energia de ionização. Os elementos que têm mais dificuldade são os elementos em que não existe blindagem, né, que existem poucas camadas. Então, nesse caso, são os elementos que estão na parte superior. E sabemos também que a carga nuclear efetiva aumenta da esquerda para a direita, porque você vai colocando elétrons na mesma camada sem aumentar a blindagem, quando você vai da esquerda para a direita. Então aumenta também a carga nuclear efetiva, dificuldade, portanto, de tirar elétrons é maior. Então, um elemento da família do flúor aqui, né, um elemento halogênios, tem muito mais dificuldade para você tirar um elétron, né, de um halogênio do que tirar de um metal alcalino, por exemplo. O metal alcalino tende a perder elétron, né, com facilidade, enquanto que um metal, né, um halogênio, tende a ganhar elétrons. Né? Então existe, por uma questão de completar seus níveis de energia, subníveis de energia, fica com camadas completas, parecidos com gás novo, mas também porque esses elétrons estão, né, sofrem uma carga nuclear efetiva maior, são mais presos ao núcleo. Né? Então tá aí, se explica essa energia de ionização e explica o comportamento químico desses elementos também, né? As propriedades, né? Poder oxidante, redutor desses elementos. Um exercício: qual dos átomos deverá ter uma primeira energia de ionização mais baixa, o oxigênio ou o enxofre? A gente tem aquela tendência, né? Temos que olhar a tendência. No mesmo, né? Tivemos eles no mesmo grupo, né? Ou família. Né? Qual dos átomos deve ter a maior segunda energia de ionização, o lítio ou o berílio? Entre esses dois aqui, né? Segunda energia de ionização, não a primeira, a segunda, né? Então temos que analisar, né? Pelo que já vimos, uma segunda energia de ionização é sempre mais difícil do que a primeira, né? Estratégia: a primeira energia de ionização diminui à medida que descemos em um grupo, né? Isso aqui serve para a questão A. A primeira energia de ionização diminui à medida que descemos em um grupo, porque o elétron mais externo está mais longe do núcleo e sente menos atração. Sabemos que, então, quando descemos numa família ou grupo, os elétrons mais abaixo, né, os elementos que estão mais abaixo num grupo, eles têm mais camadas, né, separando o último elétron do núcleo. Então, formam, né, uma blindagem maior, estão mais distantes, né, porque tem mais camadas, existe mais blindagem, são mais fáceis retirar os elétrons que estão em níveis, né, num átomo que tem muitas camadas, então que estão mais abaixo numa família. Então, quando a gente vê lá o oxigênio e o enxofre, a gente já tira uma conclusão por aí. A remoção de elétrons mais externos requer menor energia se ele estiver blindado com uma camada interior completa. Então, a remoção do elétron mais externo requer menor energia se ele estiver blindado por uma camada interna interior completa. Quando ele está, claro, quando tem camadas interiores completas, é mais difícil retirar o elétron, porque se ele tem camada, ele tem mais blindagem, né? Se ele tiver camadas internas completas, ele tem mais blindagem. Se tem mais blindagem, na verdade, fica mais fácil retirar esse elétron. Então, aqui a resolução para a questão A. O oxigênio e o enxofre são elementos do grupo 16. Eles têm a mesma configuração para os elétrons de valência. Todos eles têm Ns2 e Np4. Mas o elétron 3p do enxofre está mais longe do núcleo. Né? No caso aqui, para o enxofre é 3p e para o oxigênio é 2p. Então, ao estar mais distante do núcleo, no caso do enxofre,
É mais fácil retirar um elétron do enxofre do que tirar do oxigênio. Porque o elétron do enxofre está no nível 3, enquanto os elétrons do oxigênio estão no nível 2. Está mais próximo do núcleo. Estando mais próximo do núcleo, né, é mais atraído, sofre uma carga nuclear efetiva maior. Então, assim, prevemos que o enxofre deverá ter uma primeira energia de ionização menor. Né? O oxigênio vai ser mais difícil tirar o elétron. A configuração eletrônica do lítio e do berílio são: o lítio é 1s2, 2s1, e do berílio é 1s2, 2s2, respectivamente. A segunda energia de ionização é a energia mínima necessária para remover um elétron de um íon monovalente gasoso do seu estado fundamental. Para o processo da segunda energia de ionização, escrevemos. Então, vamos escrever, deixar os dois. Vamos fazer a primeira retirada de elétrons e ver como fica de ambos os átomos. Se tirar, né, já temos aqui o lítio com uma carga positiva no seu estado gasoso. Ele tem essa configuração, um S2. Ele vai passar a ser um S1. Vai continuar com duas cargas, né, de uma carga positiva, vai passar a ter duas cargas positivas. O berílio, ele no seu, com uma carga positiva, ele teria essa configuração aqui, um S2, 2S1. Né? Ele vai passar a ser um S2, igual, né, bem parecido com o lítio. Né? O lítio só tem um elétron, no caso o berílio tem dois elétrons no S2, né? O outro é um S1. Como os elétrons 1s protegem os elétrons 2s, né? Os elétrons 1s estão blindando os elétrons 2s, estão protegendo de forma muito mais eficiente do que eles se protegem um ao outro, ou seja, a blindagem dos elétrons de camadas internas é mais efetiva do que a blindagem de elétrons na mesma camada. Então, elétrons internos, 1s, blindam mais os elétrons da camada 2s do que os elétrons da própria camada 2s blindam um ao outro. Né? É de se entender que quando se coloca elétrons em camadas internas, essas elétrons em camadas internas que promovem blindagem melhor. Né? Prevendo que será mais fácil remover um elétron 2s do berílio que remover um elétron 1s do lítio. Então é mais fácil retirar esse um elétron aqui do berílio, da segunda, né, segunda energia de ionização, porque você está tirando um elétron de uma camada mais externa do berílio. Né? Enquanto aqui você está tirando um elétron de uma camada mais interna do lítio. Está tirando um elétron. Aqui, inclusive, ele está totalmente preenchido, né? Aqui já está sendo preenchido. Então é mais fácil tirar esse elétron, um único elétron da camada 2 do berílio, do que tirar um elétron, né, do lítio mais um. Certo? Estamos falando de ambos os casos, tanto o lítio quanto o berílio já tem uma carga positiva. Estamos comparando o cátion lítio com o cátion berílio. Vai ser mais fácil retirar um elétron do berílio, que só tem um elétron, e ele está na camada mais externa, do que tirar do lítio, certo? Então, supõe-se que aqui o berílio tem uma menor energia de ionização, né? Uma segunda energia de ionização, porque eles já estão ionizados ambos. Né? Verificação. Compare os seus resultados com os dados da tabela, né? Nós vimos agora há pouco, é só dar uma olhada. Em A, a sua previsão é consistente com o fato de o caráter metálico dos elementos aumentar à medida que descemos em um grupo período. Sim, né? A tendência, o caráter metálico é a tendência de perder elétrons. Ele aumenta, né, de cima para baixo. Quanto mais embaixo, né, na base da tabela, maior é o caráter metálico. Quanto mais acima, menor é o caráter metálico. O que é o caráter metálico? É a tendência de perder elétrons. Né? Em B, a sua previsão justifica o fato de os metais alcalinos formarem íons mais um, enquanto os metais alcalinos terminam formarem íons mais dois. Vejam só, nós estamos... A tendência do lítio é formar cátions com carga mais 1. E do berílio, família 2A, que seria dos alcalinos terrosos, a tendência é formar cátions mais 2. Então, você está forçando, né, entre você forçar um metal alcalino a ter carga mais 2, que não é o normal dele, a tendência normal dos alcalinos é ter carga mais 1, perder apenas um elétron.
e dos alcalinos terrosos já é a tendência natural perder 2. Então, você tem que comparar o berílio, que tem uma tendência a perder 2, ele vai fazer isso com mais facilidade, claro, porque a tendência natural dele é ficar com carga mais 2. Enquanto do lítio, a tendência é só perder o primeiro. Perder o segundo, ele vai ter muita dificuldade. Então, a segunda energia de ionização de um elemento da família 1A vai ser sempre maior do que o seu correspondente da família 2A, porque 2A é a tendência natural dele perder 2 elétrons mesmo para ficar com configuração de gás nobre, né? Então, concorda, né, nossa previsão com os dados.